Olá, tudo bem? Estamos de volta para o vídeo de número 3 deste tema, derivadas de funções, e hoje nós vamos conversar sobre as funções exponenciais. A função exponencial tem esta forma, né? F de x igual a elevado a x, e se nós quisermos calcular a derivada, nós tomamos a definição da derivada e efetuamos em f em x mais h e em x. Então ficamos com o limite, quando h tende a zero, de a elevado a x mais h menos a elevado a x divididos por h. Este termo, a elevado a x mais h, pode ser escrito como um produto de a elevado a x por a elevado a h. E aí nós podemos deixar a elevado a x em evidência. Quando colocamos o a elevado a x em evidência, ficamos com uma expressão desta forma, e note aqui que nós queremos calcular o limite quando h tende a zero, então a elevado a x pode ser tratado como uma constante, colocado para fora do cálculo do limite. Então a derivada da função f de x igual a a elevado a x fica a elevado a x multiplicada pelo limite, quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 dividido por h. Bom, então a grande pergunta para nós é este termo aqui, que nós queremos calcular, mas note que isto pode ser tratado como a derivada de f quando x igual a zero, né? Então, note que em x igual a zero, a derivada vai ser a elevado a zero, né? Aqui, e a mais h. A elevado a h menos a elevado a zero dividido por h. Então, essa é a derivada da função em x igual a zero. E aí, a fórmula, então, para a derivada da função exponencial, na forma final, pode ser escrita como f' de x igual a elevado a x vezes a derivada de f efetuada em x igual a zero. Essa taxa então a taxa de variação da função exponencial, né, vai ser proporcional à própria função. E a pergunta que nos resta é saber quem é o f' efetuado em zero, né? Aqui a gente mostra o cálculo da derivada efetuada em zero para a igual a 2 e a igual a 3. Então, em a igual a 2, essa derivada é aproximadamente 0,69 e em zero ela é aproximadamente 1,10. Aqui está o cálculo, né, que a gente vai fazendo. Então, a gente vai pegando o h, vai fazendo o h cada vez menor, e aí a gente pode aproximar a derivada em termos desta expressão para valores de h cada vez menores, aproximar numericamente. E a gente vai vendo, então, que esta razão vai ficando, no caso de a igual a 2, cada vez mais parecida com 0,69, e no caso de a igual a 3, cada vez mais parecida com 1,10 aqui, né? A gente pode aproximar com 1,10 se pegarmos duas casas após a vírgula. Então, a gente tem aqui a expressão para a derivada de 2 elevado a x, como aproximada, né? Um cálculo aproximado, e no limite em que esta expressão vai a 1, nós vamos dizer que A vale E. Claro que, né, para a derivada tender a 1, então o número E é um número entre 2 e 3, né, que é quando a derivada vai ser 1 aqui, perdão, derivada 1. Então E é este número entre 2 e 3, chamado número de Euler. E quando A é exatamente igual a E, a derivada em relação a x de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Bom, voltando aqui, a gente fez uma breve pausa para apagar o fogo do café. Então vamos fazer um exemplo. Agora a gente quer calcular a derivada de uma combinação de duas funções, uma exponencial e a função potência, e a diferença entre ela, né? Entre as duas. Então agora a derivada vai ser a derivada do primeiro termo menos a derivada do segundo termo, que nós sabemos, esta derivada vai dar 1 e a derivada da e elevado a x é o próprio e elevado a x.
Então, a derivada dessa função fica e elevado a x menos 1. E aqui num gráfico a gente coloca para dar uma intuição sobre como é a função, tá bom? Ela começa então com uma derivada, né, negativa aqui, derivada negativa para x menor que zero, né, porque x menor que zero elevado a x é um número menor que 1, né? Então fica um número negativo aqui, tá vendo que ela está limitada pelo menos 1. E quando x maior ou igual a zero, em x igual a zero fica 1 menos 1, vai dar zero, tá aqui. E quando x é maior que 1, então que zero, né? Então este número é maior que 1, e aí a derivada fica positiva e cresce. Ela vai crescer exponencialmente, a despeito dessa pequena constante que se torna irrelevante quando x fica grande bastante. No exemplo 2, ele vai perguntar em que ponto, né, de y igual a e elevado a x, a reta tangente vai ser paralela, esse símbolo indica paralela, à reta y igual a 2x. Então, se a gente tem y igual a e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x, e no ponto de interesse x igual a derivada fica, né, e elevado a a. Agora a gente quer que essa derivada, que vai ser o coeficiente da reta tangente passando pelo ponto x igual a e elevado a a, então a gente quer que este coeficiente de inclinação seja 2, né? Se ele for 2, então as duas retas serão paralelas. Aí o que a gente vai fazer então é impor que e elevado a seja igual a 2. E aí a gente aplica o logaritmo neperiano dos dois lados da equação e fica com a igual a ln de 2. Então, se nós tivermos em x igual a ln de 2, aqui a inclinação da reta tangente à função neste ponto, ln de 2 e 2, é igual a 2 também, tá bom? Então, com isso, a gente fecha este tema sobre derivadas de funções e se prepara para a próxima fase. Um grande abraço e até o próximo.